programa Ciência e Saúde pela TV Unicruz, conversando hoje sobre o tema terapia assistida por animais em pacientes oncológicos. Quem vai conversar conosco hoje é a professora Daniele Martins. Como vai, Daniele? Bem. O que você poderia nos contar a respeito dessa terapia inovadora no Brasil, que é assistida por animais em pacientes oncológicos? Bem, a terapia assistida por animais, ela é uma técnica que às vezes parece até recente, mas na verdade ela já é feita desde o século XVI. Claro, de forma bem primordial, né? O primeiro pesquisador a utilizar animais com pacientes, nesse caso foram pacientes com alguns déficits mentais, foi o William Tuck, já no século XVI, né? Ele foi o pioneiro. No entanto, logo em seguida, lá no século XVIII, começou-se a utilizar o cavalo em pacientes, né? Que é a ecoterapia, que foi aprimorada e a gente tem hoje em diversas regiões do país. Exato, e ainda como uma novidade, não é, professora? Sim, sim. Então, agora, tem se falado mais da terapia assistida por animais, mas com ênfase em especial no paciente oncológico, que é um paciente que ele tem, de certa forma, um detalhamento a mais do que os outros. Por quê? O paciente oncológico, ele é imunossuprimido, né? O sistema imune dele é muito frágil em comparação a um outro paciente, por exemplo, de sistema nervoso, né? Como um paciente com déficit mental, que tem o sistema imune muitas vezes 100%. Explica um pouquinho para nós, professor, o que significa sistema imunológico, para que quem está nos ouvindo possa entender o que isso tem de importância para o paciente. Bem, o paciente oncológico, ele precisa de células de defesa. Então, quando ele entra em contato, por exemplo, o paciente no geral, entra em contato com uma bactéria, um vírus, agentes que causam doenças, né? Nós temos células que combatem esses agentes e não nos deixam doentes. O paciente oncológico, ele é um paciente especial, porque essas células de defesa, elas estão num número muito baixo. Então, às vezes entra uma bactéria, um vírus, um fungo, e ele tem um número muito baixo de células de defesa e ele não consegue combater. E esses agentes, eles agem como oportunistas. Eles aproveitam que a pessoa está fragilizada e causam a doença. Por isso que na terapia assistida por animais, nós temos que ter um grande cuidado com o paciente oncológico. Veja, o que é a terapia assistida por animais? É uma terapia complementar ao tratamento desse paciente. Então, o paciente que está internado, por exemplo, no hospital, recebendo quimioterapia, muitas vezes ele está fragilizado, né? Ele tem uma baixa autoestima, e aí no momento em que ele entra em contato com animais, e veja, são animais saudáveis. Esses animais suscitam nele sentimentos, muitas vezes, que fazem com que haja um fortalecimento do sistema imunológico, liberação de hormônios, ou seja, de substâncias do bem, que transmitem a ele conforto, alegria, tranquilidade. E isso vai refletir no tratamento que ele está recebendo contra o câncer. Então, aquela pessoa que consegue ter uma melhora da psique, né? Que ele tem mais segurança através do contato, do convívio com aquele animal, por mais que seja alguns minutos durante a semana, ele acaba respondendo melhor ao tratamento medicamentoso contra o câncer. Eles continuam esperando para ainda ter esse contato com os animais e já ficam se preparando com isso e ficando alegres com isso, eu acredito. Né? Existem relatos, nós temos estudos tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, o número de estudos é bem mais significativo em países como os Estados Unidos e no Canadá. No Brasil nós temos alguns estudos, só que eles ainda são pequenos, né? E eles ainda trabalham principalmente com criança e com adolescente. Se a gente comparar, por exemplo, com estudos da América do Norte, a gente tem não só crianças e adolescentes, mas adultos, idosos, né? E todos eles têm chegado a uma conclusão muito parecida do benefício que a terapia assistida por animais traz.
Inclusive um sinônimo da TAA, né, que é a sigla da terapia assistida por animais, é zooterapia, ou seja, é o animal ajudando no tratamento, ou seja, ele não é o principal tratamento contra o câncer, mas ele auxilia no processo de radioterapia ou quimioterapia, principalmente porque esse paciente, ao entrar em contato com o animal, e aí veja, não só o animal de posse dele, ele, um proprietário enfermo, mas também um animal que seja voluntário, né? Então, às vezes, a criança ou o adulto não possui um animalzinho, mas gosta do animal, né? Gosta de cachorro, gosta de gato. E aí, ao receber essa visitação, ele se sente melhor, ele responde melhor. E aí as pesquisas têm mostrado, tanto no Brasil quanto no exterior, que a resposta é benéfica. Existe uma melhora em comparação com pacientes que não recebem essa visitação. Professora, no Brasil, quem é pioneiro com esse trabalho de TAA? Bem, aqui a gente tem, por exemplo, hospitais, né, que têm intenção de vir a trabalhar, mas ainda não trabalham. No entanto, quem já pôs em prática a visitação, ou seja, abriu o hospital a visitação de animais, é o Albert Einstein em São Paulo. Que é um modelo. Sim, então a grande maioria dos hospitais brasileiros, na verdade, está bem reservado quanto a essa questão. Eles estão esperando os resultados que o Albert Einstein vai ter em relação à TAA com seus pacientes para poder tomar um posicionamento mais fiel, digamos, né, sobre abrir ou não suas portas para, no caso, o animal no paciente oncológico. Quanto tempo faz que eles estão já trabalhando com animais? Faz relativamente pouco tempo, faz em torno de 1 ano, só que a gente tem que lembrar que eles tiveram 3 anos de treinamento, né? O Albert Einstein, como ele é um hospital bastante pioneiro, não só nessa parte, mas em outras questões, ele fez um treinamento de 3 anos com diversos profissionais da sua equipe para poder receber esses animais. E veja, ainda um número bastante pequeno, né? Então, eles começaram com poucos animais. Há pouco tempo atrás, eles tinham cerca de 40 animais cadastrados. E não é qualquer animal que pode entrar dentro desse já hospital. vamos falar sobre os animais, né? Que tipo de animal e o que é necessário, né? Então, os animais que geralmente frequentam são cães, principalmente, né? Gatos também. Mas lá no Albert Einstein, eles têm percebido que, principalmente crianças, solicitam a visitação de animais um pouco mais diferentes, digamos assim. Então, às vezes, eles solicitam a presença de coelhos, né, de chinchilas, e aí todos, na verdade, são bem-vindos desde que haja saúde, né? E como que está o estado desse paciente no momento da visitação. Nem todos os pacientes podem receber a visitação de animais, da mesma forma que existe uma seleção de qual animal vai entrar no hospital e de quanto tempo ele vai permanecer lá. Então, animais calmos, né? Então, até existe um relato de um paciente que era cardíaco, ele não era oncológico, mas era cardíaco, e ele tinha uma cadelinha maltês e ele estava internado há vários dias já no hospital e ele queria receber a visitação da cadelinha dele. Essa cadelinha passou, então, por todo um processo de triagem e aí ela pôde entrar dentro do hospital. E ela permaneceu 3 horas com ele. Por quê? Porque ela tinha um temperamento dócil, né? E ela era apta para ficar ali. Animais agitados ou agressivos, eles não são bem-vindos. Justamente porque eles podem atrapalhar, né, daí a rotina do hospital. Ao invés de acalmar, gera uma excitação. Mais agitação, isso mesmo, E perturba a equipe também que está trabalhando com os pacientes, né? Com certeza. E me diga como que a equipe de médicos e enfermeiros vê essa terapia? Vê geralmente com os bons olhos, né? Mas isso é uma coisa importante a se falar. A terapia assistida por animais, ela traz benefícios para o paciente, com certeza. A grande maioria deles responde de forma positiva, desde que haja saúde do paciente e uma boa haja saúde do animal e uma boa receptividade do paciente. No entanto, essa equipe médica, ela precisa trabalhar junto com a equipe veterinária, ou seja, deve ser uma equipe multidisciplinar, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, fonoaudiólogos, trabalhar em conjunto com o médico veterinário. Todo mundo tem que ver o bem que isso traz para se unir em prol. Isso né? mesmo, porque o que acontece? Os profissionais de saúde, né, como os médicos, os enfermeiros,
eles entendem da pessoa, do Claro. paciente. Ao passo que o médico veterinário não entende da pessoa, mas sim entende do animal. E o animal, para poder entrar em contato, principalmente com o paciente oncológico, ele precisa ter um atestado de saúde, ele precisa ter a sua saúde 100%. Fala um pouquinho para nós do que é necessário em termos de saúde, de sanidade, para o animal poder participar desse projeto. Bem, o animal, para ele ser considerado saudável, ele precisa ter alguns requisitos, tais como carteira de vacinação em dia, né? Então, quando ele foi filhote, ele teve aquele esquema inicial de 3 doses da vacina V8 ou V10 e depois ele tomou o reforço anual, ele está tomando o reforço anual, então ele tem aquela carteirinha de vacinação atualizada, né? Além disso, ele precisa ter a vacinação contra a raiva, obrigatoriamente, em dia, contra a giardia e contra a traqueobronquite infecciosa dos cães. Também ele necessita ter exames trimestrais, tanto de fezes, para testar que ele não tenha parasitas, ser vermifugado também, trimestralmente, né? E ele precisa passar por exames de sangue, para testar como que está a saúde dele, se ele não tem nenhuma infecção. Também é interessante que esse cão ele passe pelo menos por um treinamento breve, que ele atenda, por exemplo, alguns comandos, né, da pessoa responsável por ele, como senta, fica, deita, junto, para ele saber quem é o líder, para ele de repente não chegar tanto numa clínica de reabilitação quanto no hospital e fazer uma bagunça, né? Vocês imaginem um cão descontrolado como, por exemplo, o Marley dentro de uma clínica de reabilitação, né? Ele vai trazer, na verdade, ao invés de benefício, muitas vezes um prejuízo para a rotina desse ambiente. Já imaginei o cão mordendo o manguito do soro. Não seria bom. Pensado. E me diz outra coisa com relação às lambidas, os cães lambem. Como fica esse problema? Não tem problema nenhum? Isso é uma coisa bem importante que tu perguntaste. É importante que o cão, seja ele voluntário ou do proprietário enfermo, para que seja feita essa visitação, ele tenha limpeza dentária feita a cada 6 meses e que este responsável faça uma escovação dentária pelo menos uma vez ao dia. Por quê? Porque isso também vai baixar a carga de possíveis agentes que a gente tenha transmitidos durante essa lambida. Uma outra coisa importante, o cão que vai visitar o paciente, ele deve tomar banho pelo menos um dia antes da visitação. Por quê? Porque daí ele vai ficar limpo e ele vai reduzir a carga de bactérias que ele possa vir a ter na pele, né? Então, também é um controle maior. Também é importante ressaltar que alguns cães, eles têm infecção no ouvido. A gente dá o nome disso de otite. Sim. E aí o que acontece? Geralmente quando a criança ou o idoso vai passar a mão para fazer um afago, passa a mão na cabeça. Sim. Só que daí o animal muitas vezes está com dor no ouvido. E aí ele pode tomar isso como alguma coisa ruim. Uma agressão. Pode, e pode querer morder. Então animais que têm infecções de ouvido também não podem participar da terapia assistida por animais. Corte de unhas também, né? Importantíssimo, Pra manter evitar. as unhas bem higienizadas, curtas para evitar arranhões. Sim. Isso é válido principalmente no gato, mas o cão também é importante que se faça isso. Claro. Né? E além do cão e do gato, tu já falaste de alguns outros animais. Existe algum outro relato de algum outro tipo de terapia que se utilize outros animais? Sim, é interessante ressaltar que em ambientes, por exemplo, pequenos, né, que aceitam a participação da terapia assistida por animais, mas que muitas vezes é impedido a entrada, por exemplo, de um cachorro, já por ser um espaço restrito, eles têm peixes, aquários. Já é verificado que o paciente que observa pelo menos alguns minutos durante o dia aquele peixe ou aqueles peixes dentro de um aquário, ele entra num estado de relaxamento e tranquilidade, a liberação de hormônios como serotonina, que trazem um conforto para esse paciente. E veja que como consequência, muitas vezes, os analgésicos que eles acabam tomando é reduzida a dose. Veja que justamente maravilha. porque é uma redução da dor nessa pessoa. A pessoa, ao meu ver, perde o foco, né? Desvia do foco da doença, desvia do seu mal para pensar em algo mais bonito, mais alegre e vivo, né? Com certeza. Isso com certeza deve estimular a vontade de viver nesses pacientes, Sim, né? sim. É muito interessante.
Então vamos falar assim mais especificamente dos benefícios que a terapia traz, especificamente para os pacientes. Bem, então quando a pessoa com câncer convive com o animal, né, seja no hospital, que é mais difícil acontecer, mas em casa, quando está fazendo o processo de quimioterapia, o que acontece? Muitas vezes o animal, ele vai aceitar esse proprietário de forma incondicional. O cão, o gato, ele não tem aquela diferenciação. Ah, meu proprietário perdeu o cabelo, agora não quero mais. Isso não existe. Amor incondicional existe para todos os animais. Então isso reflete no paciente um estado de segurança. Ele sabe que ele vai ter uma troca de carinho com aquele paciente, naquele cão. Né? Então o paciente, ele sente uma retribuição do seu afeto. Se transmite então em segurança. Automaticamente esse convívio também é, digamos, repassado para a equipe médica e para a família. Existem pessoas que quando recebem o diagnóstico ficam muito revoltadas. Por que eu? Por que comigo? E se fecham. No momento que ele começa a conviver mais com o animal, ele muitas vezes começa a querer falar para a mãe, para o irmão, para a tia, para a enfermeira que está cuidando dele, alguma informação que aquele cachorro trouxe para ele. E isso facilita a comunicação. Né? Socializa, então, socializa, com certeza. Ainda, no momento em que esse cão está ali aceitando ele, transmite segurança. Né? Então ele começa a ficar mais seguro de si e ele começa a pensar muitas vezes em que ele pode melhorar, que ele quer melhorar e que ele quer se curar para poder de repente sair com esse animal num parque, passear, não ficar só dentro daquele ambiente restrito, né? Traz uma perspectiva de melhora. E os animais, eles induzem o ser humano a se mexer, né? Com certeza. A gente tem que colocar uma água, uma comida, eles querem brincar, né? Então eles obrigatoriamente vão ter que se mexer para atender este animalzinho. Sim, a gente percebe em alguns pacientes que o que acontece? Eles ficam deitados de uma cama e tem muitos que não querem sair dali por nada. E isso pode propiciar algumas lesões por ficarem sempre na mesma posição. A gente chama de úlcera de decúbito. E aí o que acontece? Quando o animal vai visitar essa pessoa, o animal muitas vezes até tenta subir na cama, ou ele chama para brincadeira, né? Então, se tu tem que ir ali dar um afago no animal, porque o animal não vem até você, você já está fazendo uma mudança no posicionamento, você já está se virando de lado, e isso ajuda, principalmente aquela pessoa muitas vezes que só fica numa posição, que não quer sair dali. Principalmente alguns pacientes que acabam desenvolvendo depressão, a gente vê que ele fica muito restrito. Aquela apatia, né? Isso mesmo, num local e que o animal ele chama, ó, vamos movimentar, vamos brincar com a bolinha, por mais que seja num quarto, mas a pessoa acaba se movimentando. Esse pouquinho, para o paciente, muitas vezes já significa boa coisa. Eu acredito que sim. E me diga uma coisa, os animais que participam, né, eles são do paciente ou eles são de alguma instituição, eles recebem um treinamento específico, como é que funciona para os animais serem candidatos? Depende então do local que faz TAA, né? A gente observa, por exemplo, no Albert Einstein, eles aceitam tanto animais de proprietários enfermos que estejam internados lá, quanto de ONGs de voluntários de animais, ou seja, se o proprietário enfermo tem um cãozinho que está apto à visitação, ele pode entrar desde que ele tenha saúde, né, e que ele tenha um temperamento adequado. Se esse paciente não tem um animalzinho, um voluntário pode ir lá e aí submeter esse animal à visitação, mas ele tem que ser treinado e ele também tem que ter saúde. Professora Daniele, nós estamos encerrando por hoje o nosso programa de Ciência e Saúde e eu quero agradecer muito as suas brilhantes explanações sobre o tema TAA. Muito obrigada. Ciência e Saúde fica por aqui. Agradeço a todos os telespectadores que nos acompanharam e até a próxima.